Oi, gente, bom dia! Bom dia, Deus abençoe a todos. Firme no propósito, lendo as Escrituras. Palavra de vida, gente, sério, palavra de vida, renovação, fé, esperança, tudo a gente encontra na Bíblia. Isso aqui, ó, é o melhor psicólogo que existe na vida. Tá? Isso aqui é tudo, tudo se explica aqui, sobre tudo para todos, né? Olha, eu quero falar um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre Gênesis 45, mas é bem pouco para me introduzir no encontro de José com o pai. Gente, vocês têm noção da alegria de Jacó ao rever o filho e saber que ele não estava morto? E é legal que quando você lê o texto, não tem vestígios de rancor, de amargura, de briga, de apontamento, de quem fez, quem deixou de fazer. Você não vê nem da parte de José com seus irmãos e nem na parte de Jacó com os filhos, né? Então, é um texto que ensina-nos como devemos ter um equilíbrio emocional, como devemos confiar no Senhor, né? E o que aconteceu, aconteceu e segue. A gente só vê o propósito de Deus nesse texto todinho, né? Você não vê em nenhum momento eles irados. Por que eu estou falando isso? A Bíblia não ocultaria isso se houvesse tido uma discussão entre José, né? Se tivesse José se irado contra os irmãos ou Jacó contra os filhos quando soube, o texto não ia esconder isso. Sabe por quê? Porque quando houve problemas ali com Jacó, porque foram muitos os problemas, muitos mesmo, né? Uma família gigantesca com tantas coisas acontecendo, foi relatado. Então, é um texto que mostra realmente, quando você entende o propósito do Senhor, quando você entende, você vive, né, aquele propósito, você não tem o porquê você ficar apontando de quem foi a culpa, quem deixou de ser. Porque você vive no Senhor, para o Senhor, né? Então, eu quero falar um pouco do 45, rapidinho, e já entrar no 46, o encontro de José com o pai. O encontro de José com o pai, ó. No capítulo 45, versos 27, já lá no finalzinho. Porém, havendo-lhe contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se o espírito. E disse Israel, que no caso é Jacó, que Deus havia trocado o nome para Israel, né? Basta ainda, vive meu filho, José, irei e o verei antes que eu morra. Esse versículo aqui, se você ler os anteriores, fala que quando os irmãos de José voltaram, né, para Canaã, com os carros que José enviou para buscar o pai, eles contaram tudo que lhe aconteceu, tudo que aconteceu durante esta viagem, né? E Jacó, a princípio, não acreditou. Porém, quando ele viu os carros na frente, ele falou isso aqui. Aí, ó, Jacó e toda a sua família descem para o Egito, né? Partiu, pois, Israel com tudo que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios a Deus de Isaque, seu pai. Então, com tudo que havia acontecido, Jacó, então, antes de partir para o Egito, ele vai lá e oferece um sacrifício, né? Lá em Berseba, onde eles tinham levantado um altar. Falou Deus a Israel em visão de noite, e disse, Jacó, Jacó, ele respondeu, eis-me aqui. Ou seja, Deus deu ainda uma visão para Jacó antes que ele partisse para o Egito. Então eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito,
porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Gente, olha a grandiosidade disso. Olha a grandiosidade. Quantos anos se passaram, né? Por isso que a gente tem que viver na dependência do Senhor, porque Deus sabe tudo, todas as coisas Deus sabe, né? E aí, então se levantou Jacó de Bersebe e os filhos de Israel, levaram Jacó seu pai, seus filhinhos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Então, todos se mudaram para o Egito. Lá no finalzinho, isso aí já é no 46, tá, gente? Isso aqui já é no 46. Lá no capítulo 46 e no versículo 27, no final, e os filhos de Jacó que lhe nasceram no Egito, não, e eu quero ler um pouquinho antes aqui, que fala a quantidade de pessoas que desceram para, aqui ó, é isso mesmo, me desculpa, me perdi aqui. Capítulo 46, versículo 27. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Então vocês imaginam 70 pessoas indo para o Egito. Mas eles não foram sozinhos, eles levaram tudo consigo. Animais, tendas, tudo que eles possuíam, eles levaram para o Egito. O que me fez assim pensar bastante sobre isso, eu vou contar para vocês depois. Beijo, Deus abençoe a todos.